Quando eu vi o Lula ladrão, até hoje eu escuto Lula ladrão. Quando ele começou a ser investigado, eu acompanho pelas mídias, não só nacionais, né? A investigação tinha a polícia israelense, tinha o FBI, que inclusive teve no Brasil, junto com a Polícia Federal, tinha a Polícia Federal, tinha a Polícia Civil, tudo que é tipo de investigador estava investigando não só o Lula, mas todo mundo que estava em volta dele. Não acharam nada, o cara foi preso sem prova, mano. Por convicção. Uma aberração jurídica que repercutiu no mundo inteiro. E aqui no Brasil, nem o Supremo falou nada. É preciso pensar que força calou o sistema jurídico brasileiro diante de aberrações jurídicas, de crimes claros, como de uma presidente que não cometeu crime nenhum, que o vampiro declarou recentemente que é honestíssima. Foi ou não foi? Né? O cara foi preso por um apartamento que não era dele, que foi provado que não é era honestíssimo. Eu não sei, mano, ela não tem talho pra política não, mano. A Dilma é economista. Ela não aturava a corrupção de jeito nenhum, ela botava pra fora. Eu gostei de várias historinhas assim dela botar o cara pra fora do gabinete dela. Por isso que o Congresso derrubou ela. Por isso que o Eduardo Cunha colocou, era uma chantagem, ele queria impor o orçamento secreto naquela época. A Dilma vetou. Aí ele pegou um pedido de impeachment e pautou. Agora tem 170 pedidos de impeachment, não aparece nada. O Lula ficou preso por um apartamento que não era dele, por um sítio que também não era dele. E o cara agora aparece com centenas de imóveis, 107, metade comprado com dinheiro vivo, mano. Eu vi aquele delegado Saraiva comentando, é muito engraçado, velho, que isso aí se aprende no começo do curso de polícia, que transação alta com dinheiro vivo é dinheiro sujo. Sacou? Não existe você levar pacote de dinheiro pra comprar um imóvel. 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo e ninguém fala nada. Não cai. Por quê? Porque tá de acordo com o mercado. E agora a gente entendeu porque que ele inventou a nota de R$200, né? No primeiro ano de governo, pra facilitar. Diminui o volume à metade. Sabe? A coisa é muito evidente, parceiro. Mas, porra, é que eu tenho muita dificuldade em realmente acreditar que, por mais que a gente não tenha... É foda, assim, porque teve várias aberrações mesmo no processo e tal. Mas acreditar que aquele sítio lá... Ó, dá pra gente... Dá aquele pra ter um sítio aquele sem ter sítio um sítio. é de um amigo de infância do Lula. Eu li a história, eu não sou lulista, mano. Eu sei que não. Eu tomei muita porrada dos petistas porque eu criticava o governo Lula. Mas o sítio não era dele, era do amigo de infância, velho, que eles se adoravam desde pequenos. E o Lula ia lá visitar e passar lazer dele, tinha um laguinho, ele botou uns pedalinhos pra brincar com os netos. Sacou? Compara com as atitudes desse de agora, velho. Por que ele não cai? Porque tem a proteção do mercado. O que derrubou o Lula, mano, foi botar preto, pobre, periférico dentro da universidade. Foi matar a fome de 39 milhões de brasileiros, de verdade. Foi ameaçar o sistema a médio e longo prazo, criando um povo com mais senso crítico, ou menos alienado, se você quiser. Investindo em educação de verdade. Como o Brizola, mano, foi atacado e odiado por isso também. E o Brizola era muito mais elaborado que o Lula. Ele chamou o Darcy Ribeiro. A criança entrava na escola às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite. Ela entrava, comia, estudava, lanchava, estudava, almoçava, de tarde ela tinha atividades lúdicas, ela tinha poesia, ela tinha lutas, ela tinha esporte, ela tinha teatro, ela tinha música. No CIEP do Rio. Eu fui morar no Rio quando o Brizola era governador, mano. Não tinha mendigo na rua, não tinha criança abandonada na rua, não tinha desabrigados, mano. O Brizola tomou várias atitudes super coerentes e sociais e ele foi odiado pela elite. Tu foi morar no Rio já depois de sair de casa? Depois que eu tava com filho, mano. Tá. Vim morar no Rio, já tinha 2 filhas, já. Tava na rua um tempão. Expunha. A guarda municipal não enchia o saco. Sacou? A guarda municipal aparecia no sábado pra pegar R$10 de cada um. Daquele monte de camelôs. Eu expunha no meio dos camelôs. Eu não gostava mais de feira de artesanato porque era muita fofoquinha. E a guarda municipal não perturbava, velho. Não perturbava. E criou uma cumplicidade com os trabalhadores informais. Quando vinha uma ordem por pressão da associação comercial, que odeia camelô, né? Camelô, velho, nada mais é do que o cara que não tem um emprego e tá se virando pra sobreviver. Eu concordo, eu sei Sacou? disso. Então criou uma cumplicidade que quando tinha uma operação forçada pela pressão da associação comercial, o Rapa vinha no dia anterior e avisava todo mundo, amanhã não vem não, porque vai ter operação. Sacou? Existia uma cumplicidade. Brizola proibiu a polícia de subir no morro, mano. Tá subindo, ele falava assim, o policial não sabe respeitar o pobre. Não sabe respeitar as pessoas que moram nas favelas. Então, para ter operação, só pode ser de 6 da manhã às 6 da tarde, com o comandante do batalhão presente. Fora disso, não, a polícia não pode entrar em morro. Pô, deu paz, mano. Deu paz. E eu, mas o tráfico vai ficar à vontade. Ninguém obriga ninguém a comprar droga. Ninguém obriga ninguém a comprar. Quem vai lá comprar, tá indo por conta própria. Então, deixa os meninos fumar, deixa os meninos cheirar. O sotaque do Brizola. Tem paz social ali. E ainda com os CIEPs, velho, era um investimento a médio e longo prazo. Aí o Brizola fez um governo, perdeu a reeleição. Aí passou um governo de inimigo. Não, acho que não era reeleição, ele não conseguiu eleger o candidato dele, na época não tinha reeleição. Aí entrou um político convencional. Começou a detonar os CIEPs.
Ele tinha feito, acho que 130 CIEPs. O cara entrou e detonou geral, velho. Detonou geral. Aí o Brizola foi reeleito. Aí ele fez 500 CIEPs. Espalhou, fez a fábrica de CIEPs. Ele fabricava os blocos de concreto e montava, mano. Eu lembro de ver as carretas passando e os guindastes colocando. Em um mês, tinha uma escola para 600 crianças, 1000 crianças, sacou? O Sambódromo. Foi o Brizola que no governo do Brizola que foi construído. A Globo bateu o tempo todo. Corrupção, corrupção, corrupção. É uma festa de preto, é uma festa de pobre. O carnaval já era uma apoteose. Ele fez o Sambódromo. Chamou o Darcy Ribeiro Niemeyer, dizendo assim, olha, eu tô fazendo uma obra monumental. Agora, não pode, ele só vai ser usado 4 dias do ano. Tem que dar uso o ano inteiro, não dá pra meter uma escola aí. Aí debaixo das arquibancadas fizeram escola pra 2.000 crianças, velho. Eu tive uma amiga que trabalhou no CIEP do Sambódromo. 2.000 crianças, psicólogo, médico, dentista, tudo lá dentro, mano. Dando um aparato social pra criança de favela. A criança entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, de barriga cheia, banho tomado, dente escovado. Criou o ódio, mano, na elite dominante. Tá o quê? Tá preparando os pobres pra resistir à nossa exploração? Esse é o papo não dado, mas que tá lá, é real. Tá preparando o pobre para entender o que está acontecendo? O pobre não pode entender o que está acontecendo. Isso é um perigo. Então o Brizola era odiado. Inclusive preferiram o Lula do que o Brizola na presidência. Sim. E como faz falta alguém, né, de esquerda pautando caçar a concessão da Globo, né? Porque agora o Bolsonaro fala isso aí de fantasia, mas antes dele, quem pautava isso era o Brizola, mano. O Brizola falava, se eu for eleito, no subir na rampa do Planalto, dia, primeiro dia eu caço a concessão da Globo. A primeira caneta que eu enxergar. É isso, desde o princípio, mano, é isso. Foi fundado ilegalmente, com capital internacional, financiado pelos Estados Unidos, coisa inconstitucional. Absurdo. Então, enfim. Bom, tá aí um... Bom. Veio no rastro do golpe de 64. Exato. Que era, a TV Globo era uma TVzinha local, mano. A Excelsior era maior, a Tupi era maior, tinha várias TVs maiores que foram todas derrubadas porque não foram a favor do golpe. No dia seguinte ao golpe, no dia 2 de abril, que o golpe foi 1º de abril, eles falam 31 de março porque 1º de abril fica ridículo pra eles. Né? No dia 2 de março, o editorial do Globo foi assinado por Roberto Marinho e o título era Enfim a Democracia. 2 de abril. Enfim a Democracia. É uma junta militar que tinha derrubado um governo democraticamente eleito. Que tinha já o decreto da reforma agrária pronto, que já tinha o Plano Nacional de Alfabetização. Olha, para tu ter uma ideia. O Plano Nacional de Alfabetização foi feito no método Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, foi chamado para dirigir esse plano. Milhares de professores vocacionados, apaixonados pela ideia, se inscreveram, velho, porque era um plano para exterminar o analfabetismo em território nacional. Sacou? Quando os militares derrubaram João Goulart, essa lista de milhares de professores foi transformada em lista de subversivos e começaram a perseguir. O irmão do Zico, jogador de futebol, ele era um desses professores, teve que sair do Brasil, mano. Um montão foi preso, foi torturado, foi tido como subversivo. Por quê? Porque queria acabar com o analfabetismo em território nacional. Você quer ter um país decente, mano? Ou não? A elite não quer não, mano. Quer o povo ignorante, escravizado, dominado, desinformado, fácil de enganar, de iludir, de induzir, de condicionar, de ir contra o governante que mais favoreceu os pobres, mano. Mais do que Getúlio Vargas, que foi o Lula.